conosco. Ele está no meio de Proclamação nós. do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Com grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Ele disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que rezam conosco nessa manhã pela TV Imaculada ou acessaram o site da TV Imaculada, miliciaimaculada.org.br, na sua casa, seu trabalho ou em algum dos hospitais de nossa cidade Morena, Campo Grande. Que bom podermos celebrarmos logo pela manhã a palavra de Deus. O mês da Bíblia nos dá essa oportunidade e também lança um grande desafio na nossa vida. Desde o ano de 1971, a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, pede para que o mês de setembro, todas as dioceses, paróquias, comunidades, tenham a experiência do contato com a palavra de Deus. Já é um reflexo do Vaticano II, onde o leigo é protagonista essencial, mas não pode ser protagonista se não conhecer a palavra de Deus. Mais tarde aqui no documento de Aparecida vem nos falar: desconhecer a palavra é desconhecer a própria ação de Jesus Cristo. Desconhecer a palavra de Deus é desconhecer a não observância e a não experiência do anúncio do Evangelho. Então por isso é importante para nós. De repente lá na sua casa você tem aquela Bíblia bonita, ilustrada, sempre aberta no Salmo 22, não é verdade? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vire a página, são 150 salmos, os livros históricos, né? As comunidades, temos sempre a oportunidade de celebrar o Setembro Bíblico. Hoje mesmo no Santuário Estadual, 19h30, teremos uma formação sobre o tema proposto pela CNBB. Enfim, são várias metodologias, meios para que nós possamos entrar em contato com o Santo Livro, que narra a ação de Deus que visita seu povo. Uma palavra muito bonita encontrada no Evangelho hoje. Deus visita seu povo. A ação de Jesus na vida daquela mulher é uma ação de compaixão. Compaixão é a experiência maior do amor de Deus. Deus age com compaixão na vida do ser humano. E nos dá também a alegria e o toque e a maneira de como vivenciar o nosso ser cristão verdadeiramente. Compaixão. Não é sentindo pena. Compaixão, a maneira como nós exercitamos, a maneira como nós acolhemos, a maneira como nós testemunhamos essa ação humilde que brota do coração daquele que verdadeiramente estende a mão para aquele que necessita. E hoje a palavra de Deus vem nos ensinar essa condição essencial para uma vida cada dia mais em união, alegria, uma vida em sintonia com aquilo que Deus pede no nosso coração e também na nossa vida. Jesus se depara com uma situação a qual todos nós um dia já passamos ou vamos passar, a situação da morte. Fazer a experiência da morte não é fácil. Às vezes a morte bate na porta da nossa casa de uma maneira tão inesperada, não é verdade? E você lidar com o luto ou dialogar com essa ação não é fácil. A morte, ela deixa de ser um fantasma na nossa vida à medida em que nós acreditamos que ela verdadeiramente é uma condição essencial para uma vida definitiva em Deus. Nisso que nós acreditamos. E por isso que no sopro da vida, Deus nos dá a oportunidade de, quando nascer, até o nosso fim final, aproveitar cada momento dela.
eternizar momentos, fazer acontecer a alegria do amor de Deus. E Jesus, na sua visita, na sua caminhada, se depara com uma mãe que copiosamente chora. Não é uma mãe qualquer, é uma mulher viúva. Todos bem sabemos que viúvas eram pessoas que eram discriminadas, marginalizadas no tempo de Jesus. Não tinha voz, não tinha vez, não tinha ninguém por ela. E o que mais importante ela tinha, o seu maior tesouro, ela estava enterrando, devolvendo a Deus a vida. Jesus toca, sente compaixão daquele momento, porque sabe a dor e o sofrimento que aquela mulher está trazendo no seu íntimo. Assim como todos nós passamos quando perdemos algo de grande valor, como um filho, como um parente muito próximo. E Jesus então sente compaixão e nos ensina que a compaixão, mais do que um sentimento, é uma ação concreta. O toque na pessoa, a experiência de olhar aquela pessoa, aquele ente querido, e num abraço, na acolhida, exercitarmos essa graça divina. Ao longo da nossa comunidade, ao longo da nossa vivência comunitária, ao longo da nossa experiência eclesial, cada dia mais precisamos retomar essa atitude em nosso coração. Passamos por diversas dificuldades, diversas fragilidades, e sempre temos a oportunidade de um coração compassivo e cheio de compaixão eternizar momentos na vida do outro. Às vezes não precisa falar muita coisa, apenas com um abraço, singelo e sincero, que demonstra todo o carinho, todo o amor, toda a alegria daquele momento que aquela pessoa precisa viver, o conforto em Deus. Que nós possamos nessa manhã, nessa semana, intensificar isso na nossa vida. A primeira leitura nos ensina o propósito daqueles que são escolhidos a participar, a vivenciar, a proclamar o reino de Deus. Temos que lembrar que no início da igreja, bispos, diáconos, presbíteros eram homens casados. Depois disso foi mudando. Mas até então existia um perfil. Serem pessoas índoles, com boa índole, serem pessoas preocupadas com o seu povo, serem pessoas desprovidas de vaidade, sejam pessoas que estejam verdadeiramente com a mão estendida para sentir o cheiro das ovelhas. É isso que o Papa Francisco pede para todo o episcopado, pede para os sacerdotes também, né? Sentir o cheiro das ovelhas, o olfato, estar próximo do seu povo, vivenciar a experiência, sentir a dor, chorar com o seu povo, sorrir com o seu povo, se alegrar com as dificuldades, mas também sorrir para as alegrias, crescer nas dificuldades e sorrir para aquilo que acontece na vida do povo. Que possamos, nessa experiência, testemunhar cada dia mais o amor de Deus, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. E que você seja um sinal da graça e da compaixão do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diante do altar.